Meus amigos, antes de entrarmos no assunto da noite, gostaria de informar os amigos que em dezembro último, agora de 2012, foi comemorado os 10 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo em alemão, que é uma conquista, porque nós vivemos num mundo que, em termos de língua, de idiomas, é uma coxa de retalhos. A língua predominante é o inglês. Então, quem não fala inglês a nível internacional passa por momentos complicados, especialmente viajando pelo exterior. E ter o Evangelho segundo o Espiritismo em alemão, realmente é um passo extraordinário, e são 10 anos de que o livro foi publicado. Não somente em alemão, como em muitos outros idiomas. Por exemplo, o italiano tem todos os livros de Kardec e os livros do Chico, também para o italiano. Para o japonês, há um movimento espírita significativo no Japão. Eu estive no Japão, trabalho, fazendo curso, mas não pude participar porque tinha compromisso, tudo controlado, hora, mas soube através dos amigos de lá que o movimento é muito significativo no Japão. Então, são algumas notícias interessantes. Mas vamos ao nosso assunto da noite. Não há nenhuma dúvida de que pensamento é força. É uma força que nos conduz sem dificuldade de variação, porque entre as pessoas há uma diferença de força mental nos seus pensamentos. São pensamentos vigorosos, obsessivos, ou simples lembranças, que são pensamentos sutis. A nossa mente atua sobre o fluido universal que nos cerca, criando a chamada matéria mental, que nós direcionamos segundo a nossa vontade. Também, além dessas criações, nós temos as formas pensamento de constituições variadíssimas, de densidade, cor, formato. Creio que todo mundo já ouviu a expressão Dona Fulana disse cobras e lagartos de seu fulano. Por que disse cobras e lagartos? É uma intuição popular que lê pela intuição essas expressões, essas formas mentais. Orando-se ardentemente por um certo amigo, nós criamos magnífica forma fluídica que a ele endereçamos, que o beneficia sempre, numa dimensão que varia segundo a sintonia daquela pessoa a qual endereçamos essa majestosa forma fluídica que é a oração. E fiquemos atentos de que, segundo a lei de sintonia, quem acende uma luz é o que primeiro se ilumina. Precisamos ficar atentos para que
O nosso pensamento funciona num circuito fechado. Não é o nosso pensamento que sai do nosso cérebro, da nossa mente. Na verdade, o nosso pensamento movimenta o fluido universal, criando uma matéria mental que nós envolvemos com o magnetismo que nos é próprio e endereçamos a alguém. Isso tanto é válido positivamente, quando oramos por uma certa pessoa, quanto também quando usamos aquele mais saboroso prato, que é a vida alheia, né? Em que se deleita, falando da vida do próximo, bem generosamente, né? Com suculência. É o prato mais delicioso da humanidade, é a vida do próximo. Mas a lei do retorno, amigos, a tempo oportuno nos trará de volta tudo aquilo que pensarmos para o nosso semelhante. E Jesus, sempre sapientíssimo, nos chamou a atenção. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. E isso é válido com as expressões mentais. Depois de tudo isso, é bom ficarmos bem atentos com os nossos pensamentos. O ser humano, a raça humana, depois que abandonou os reinos primitivos da animalidade, nós conquistamos o chamado pensamento contínuo, que veio para ficar. Os animais têm lampejos de pensamento, lampejos de emoções. O homem, no ser humano, a emoção é parte integrante da alma humana e o pensamento é contínuo. Então, sendo lei natural, nós não conseguimos parar de pensar. Isso está nas leis naturais. Nós pensamos até dormindo, porque sonhamos e nos sonhos temos uma participação intelectual dos fatos. O sonho, às vezes, aparece, e é muito comum ser complicado, porque os fenômenos que envolvem o espírito, eles extrapolam muitos aspectos dos fenômenos do mundo material. Então, as imagens, as cores, os fatos aparecem estranhos. As pessoas, dormindo, confundem muitas imagens, as figuras dos diálogos, que são materializadas com coisas físicas. Por exemplo, a pessoa usa uma metáfora, e a mente humana materializa aquela metáfora e parece uma coisa física. Então, meus amigos, se nós não podemos parar de pensar, aproveitemos para pensar só coisas boas. Pensar no bem nosso, no bem do nosso próximo, do nosso semelhante, de todas as coisas desse mundão de Deus que nos envolve. Os pensamentos, as formas de pensamento, elas são criações do nosso espírito. Nós materializamos esse material fluídico, fazemos dele uma mensagem invisível aos olhos humanos que arremessamos numa certa direção, segundo a nossa vontade. É um produto, é um elemento altamente indutivo, que vai em busca de um alguém, levando uma mensagem subjetiva, e faz esse alguém ter alguma forma de reação, segundo as leis de sintonia. E nós ficamos com a responsabilidade da indução que fizemos. Meus amigos, isso é tão importante. E quando nós falamos para termos cuidado com os nossos pensamentos, quando nós chegamos ao mundo espiritual,
No começo, nós somos tratados, recuperados, e depois que nós já assentamos emocionalmente nas colônias espirituais, aí nós somos recebidos por um juiz. Não é aquele julgamento pomposo, é um irmão mais velho que senta conosco para fazer uma análise da encarnação que passou. Meus amigos, é um momento assim de grande emoção. Ele não está ali, aquele sábio espiritual, para nos traçar penas, condenações. Ele é apenas um irmão mais velho que nos ajuda a analisar o que nós fizemos. E eu estou tocando nisso para ficar nesse ponto que estamos abordando. E aí nós ficamos surpresos com a escala de valores. Certos erros que nós cometemos, sem a intenção do erro, é o chamado crime culposo, não doloso, não há o dolo, não há intenção do crime, do mal. Foi uma incompetência nossa. Isso, esse juiz aponta com delicadeza e muito en passant. E nós estamos preocupados. Puxa, eu fiz uma coisa terrível. Mas não fez com a intenção. Mas aqueles pensamentos que nós agasalhamos e alimentamos, às vezes por muito tempo, para coisas nefastas, vamos ficar para lá de surpresa ao verificar a importância daqueles pensamentos comprometedores, que foram agasalhados, que alimentaram as ideias de pessoas que procediam mal. Então, é o crime cometido pela transmissão telepática, usando a nossa mente que transforma o fluido universal nessas mensagens vivas. E é justo por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, não permite ao cidadão humano comum um domínio muito amplo do seu poder criador, pela temeridade daquilo que faríamos se tivesse um grande poder mental. Então, a nossa força mental é limitada à nossa imprudência. E foi justo por isso, para nos educar, nos aculturar, a fazer andar o nosso espírito para frente, que Jesus veio à Terra e nos trouxe essa cartilha de vida chamada Evangelho. Então, o Evangelho é de uma importância extraordinária, não para aplausos, louvores. Eu vi uma pessoa no outro dia falar o Santo Evangelho, uma espécie de uma idolatria ao Novo Testamento. Nós preferimos, nós espíritas, o Evangelho vivido, lido, na calada da noite, no silêncio do nosso quarto, como recomendou Jesus. Quando fordes orar a Deus, trancai-vos em vosso quarto e orai em segredo, e o Pai virá em segredo e vos retribuirá. Então o Evangelho é para ser estudado e vivido em nossas vidas. Então, nós precisamos ter cuidado com os nossos passos nesse sentido. Meus amigos, quando à noite, uma noite escura, numa região assim, interiorana ou numa serra, aí nós olhamos os céus, ficamos estarrecidos com as belezas siderais. Nós vemos Betelgeuse, Canopus, Sírios, Antares, são gigantes cósmicos. Lembrando Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, e nós completamos contendo muitas humanidades. Quem são esses astros fantásticos
milhares de vezes maiores do que o nosso Sol. Canopus é 8.900 vezes o nosso Sol. O nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, ele é 1.320.000 vezes a Terra. 20.000 vezes a Terra já seria um fantástico. Agora coloca mais 1.300.000 aí. 1.320.000 terras é o nosso Sol. E Canopus é 8.900 vezes o nosso Sol. Então é um gigante estelar. Quem são esses grandes astros? Nos dizem os nossos mentores espirituais que eles são formas de pensamento de espíritos, cuja grandeza a nossa mente humana não consegue captar. Eles estão a uma distância espiritual, de progresso espiritual de nós, assim como estão as bactérias para nós, nós estamos para esses grandes espíritos. Só que eles trabalham vendo-nos como verdadeiros irmãos. O conceito é o mesmo. Nós somos irmãos dessas grandes almas. E Jesus veio nos preparar a nossa educação espiritual para que no futuro da nossa jornada espiritual nós vamos fazer isso também. Esses grandes espíritos leem na mente de Deus diretamente as inspirações da majestade divina para a edificação cósmica, onde Deus deposita as suas humanidades, nossos irmãos. Então, queridos amigos, são experiências que nos aguardam, magníficas. Aqui na Terra, as pessoas compram as coisas nas lojas. Diz o Pequeno Príncipe, como não há loja de amigo para você comprar um amigo, então os homens têm muita dificuldade de ter amigos. Amigos sinceros e verdadeiros, aqueles que nunca falham, que nos conhecem e nos amam mesmo assim, apesar de nos conhecer, é amigo do peito mesmo, né? Nos conhece e nos ama muito, com intensidade. Então diz o Pequeno Príncipe que no mundo não há lojas de amigos. Então as pessoas têm dificuldades. Então as pessoas compram as coisas nas lojas. E no mundo espiritual? Tem comércio, tem loja. Mas você usa muitas coisas, inclusive instrumentos. Você mora em casa, frequenta prédios públicos suntuosos, depende da região, grandes prédios. Nós fomos assistir à ampliação de uma ala de um hospital. Ficamos assim, emocionados, como os espíritos construtores fazem aquilo. 10 entidades, já a um nível elevado, que sabem manipular entre aspas, né? E manipular é com a mão. Mas eles fazem com a mente, trabalham o fluido universal, transformando nas peças de compensação, de formação, de composição daquela alma. É uma engenharia civil. Só que aqui a gente tem que mexer a massa, o concreto, o ferro, carrinho de mão e tudo mais. Eles usam a mente. E para as construções nas zonas inferiores, eles montam peças que são transportadas para montagem, um brinquedo de armar nas zonas inferiores, para determinados postos de socorro, às vezes até para prisões mesmo, de espíritos que precisam, em proveito próprio, serem detidos em certas localidades inferiores. Então, esse é um capítulo dos mais interessantes. Na nossa reunião de efeitos físicos, tinha uma simpática dama que cada vez que ela se materializava, ela usava um vestido diferente. E ela fazia aquilo de propósito, para que nós ficássemos maravilhados com o poder que ela tinha de montar as suas próprias roupas
E eram realmente roupas muito bonitas. Era uma excelente modista, aquela dama, que nos deixou saudade e recordações muito agradáveis desse tempo de trabalhos mediúnicos. Então, no mundo espiritual, não existem lojas. Os produtos são feitos através da transformação do fluido universal nos materiais necessários. Não adianta a gente explorar muito o assunto, porque ele é complexo e não tem parâmetros na vida humana material para um exercício prático do assunto. Aquele livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ele narra o caso de um enfermeiro de nome Mário Silva. Esse enfermeiro tinha uma noiva que ele amava muito. E um belo dia apareceu um noivo mais doce, e a noiva bandeou-se em outra direção. E ele ficou sem a noiva e ficou revoltadíssimo, irado, era uma pessoa rancorosa. Então, André Luiz descreve que esse casal teve um filho e a criança adoeceu e o enfermeiro, por essas artes do destino, foi encarregado pelo hospital de ir atender aquela criança justamente na casa da ex-noiva casada com um novo marido, para atender a criança e aplicar os medicamentos. Então, André Luiz descreve, eu vou pedir um parênteses, aquela redação, ela é de intelectuais do mundo espiritual que fizeram uma assessoria, uma consultoria a André Luiz na escrita dos livros. Aquilo não é uma linguagem médica, é uma linguagem literária refinada. Veja as expressões dos livros de André Luiz, é uma verdadeira obra de literatura, sofisticada literatura. Então, o André Luiz, com aquela linguagem majestosa dos intelectuais, ele narra que o enfermeiro Mário Silva vai cuidar da criança com um ódio terrível no coração, porque aquela criança era filha da ex-noiva que o abandonara e do marido que a conquistara. Ele tinha um ódio terrível dos dois que se transportou para a criança. Então, descreve André Luiz que na hora que ele vai tocar na criança, das suas mãos saía um material fluídico, algo como piche eterizado, aerificado. E o mentor espiritual que estava cuidando da criança emitiu um outro material isolante para proteger a criança que estava num estado de saúde muito grave, porque sendo um suicida em retorno ao mundo físico. Então, aquela criança estava fadada, como resgate do suicídio, a deixar a vida como realmente deixou. E o que aconteceu? Aí vem esse estudo nosso de hoje, a lei do retorno. Aquele enfermeiro sentiu-se culpado. A lei do retorno, aqueles pensamentos nefastos, como dissemos anteriormente, o pensamento é um circuito fechado. Quando nós pensamos o mal para alguém, no momento oportuno, aquele pensamento vai retornar. Ele tem endereço certo. Por isso que o Evangelho nos aconselha a amarmos até os inimigos, porque nós estamos enviando forças mentais para os nossos amigos e irmãos tidos como inimigos, levando vibrações boas para que nos retornem boas vibrações. Meus amigos, não tenhamos dúvida,
que aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. Se nós desejamos o ódio para o nosso semelhante, vamos colher o ódio mais tarde. É a lei do retorno, isso é inevitável, é infalível, ninguém engana a lei. As leis divinas são precisas e perfeitas. Então, aquele enfermeiro, ele viu a criança falecer, a despeito do tratamento, dos recursos muito acertados, muito coerentes, mas a criança era um espírito que havia tomado, na encarnação passada, uma alta dose de veneno. Então, tinha a garganta lesada no corpo espiritual. E essa lesão se transferiu gravemente, de uma forma letal, para o corpo da criança. Quando o enfermeiro viu a criança falecer, então caiu a ficha. Ele começou a se sentir um criminoso e sonhava, tendo assim imagens dele como um homicida cruel, um infanticida. Era a lei do retorno. Aqueles pensamentos maus que ele emitiu contra a criança, contra o casal, retornaram, colocando-o numa situação à beira da loucura. E a gente que leu um pouco a respeito de Freud tinha muita razão nesse aspecto. Irmos buscar a causa de certos problemas presentes e levantando as causas. E o Dr. Ian Stevenson fazia isso muito bem através do processo de hipnose, da regressão de memória. Leiam os 20 casos sugestivos de reencarnação de Ian Stevenson. Ele comenta esses fenômenos. É uma forma de psicoterapia em que aquele estado de perturbação é eliminado. Meus queridos amigos, eu assisto todo domingo, ou quase todo domingo, no Canal 9, aquele programa Transição, que é um programa espírita. E esse último domingo eles abordaram, são vários companheiros espíritas falando ao microfone, cada um dando o seu ponto de vista sobre o tema, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa mata uma pessoa de tristeza. A pessoa fica deprimida. Por que razão? No fundo, é um orgulho nosso. Parece que não. Porque nós não admitimos erro, porque nos consideramos muita coisa. Eu sou perfeito, eu não erro. Será que é isso? Não admitir os erros não intencionais é um orgulho nosso. Nós temos que baixar a bola e compreendermos que somos espíritos imperfeitos, sujeitos a erros, muitos erros. O que nós temos que estar muito bem advertidos é quanto ao erro intencional, o erro com a intenção do erro, o mal com a intenção do mal. Mas aquele mal que nós fazemos por incompetência, por distração, por falta de maturidade, esse erro é mais um equívoco do que um mal. Esse nós ficamos menos preocupados. Mas nos preocupemos e muito com os nossos maus pensamentos. Pensamento é vida, força, é telepatia, é mensagem, é indução. E a pessoa que faz essas induções, alguém procede daquela forma, nós assumimos responsabilidade. Por exemplo, surge um noticiário de guerra, noticiário humano sobre a guerra. Estou falando muito da Coreia do Norte agora. Aí nós tomamos posição e ficamos vibrando na direção do conflito. E colocamos a nossa parcela de responsabilidade.
Quando ouvimos falar em guerras e rumores de guerra, como falou Jesus, oremos. Oremos pelos dirigentes da humanidade física, os líderes mundiais, que eles tenham juízo, para que não aconteçam derramamentos de sangue. Já se falando em bomba atômica, meus amigos, nós somos no terceiro milênio. Nós não estamos em 1944, 45. Nós estamos em 2013. Falar em bomba atômica, em armas nucleares, é uma lástima. Nós somos um mundo civilizado, onde se pega um aparelhinho desse tamanho e faz uma ligação para o Japão, do outro lado do planeta. Então, um mundo moderníssimo desse, falar em armas nucleares, é um pesar muito grande. E nós não podemos dar a nossa contribuição mental. Então, é por isso, amigos, que quando nós vemos esses espíritos produzirem coisas tão extraordinárias com o poder da mente, e que nós passamos a invejar no bom sentido, Deus tem razão a limitar o nosso poder mental. Nós poderíamos, por exemplo, tem um livro lá embaixo, com poder mental, trazer aquele livro até aqui. Poderia fazer isso? Sim, poderia, se tivéssemos uma mente desenvolvida. Mas isso, para nós, no momento, é extemporâneo, é temerário. Então, Deus poda as nossas forças mentais para que nós não assumamos compromissos mais graves do que já assumimos ao apoiar mentalmente aquelas medidas, aquelas atitudes beligerantes dos povos. Falar em rumores de guerra, a nossa postura deve ser de oração. Pedir a Deus que ilumine o entendimento e, acima de tudo, o sentimento desses nossos irmãos, para que nós vivamos em paz. Nosso mundo tem armas sobrando, na mão dos bandidos, na mão dos soldados, na mão das culturas atrasadas, que tendo petróleo, têm muito dinheiro e montam arsenais terríveis, ameaçando os vizinhos e a humanidade. Porque uma guerra atômica, meus amigos, não vai sobrar para ninguém. A radioatividade envenenará o ar de todo o planeta, em prejuízo à saúde de toda a humanidade. Por isso, meus amigos, tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. É bem melhor pensarmos boas coisas, pensarmos no bem, desejarmos o bem para todos. Alguém não gosta de você, ore por ele. Melhor que você faça. Em vez de criar um circuito beligerante entre duas pessoas, pense no bem. Ore por aquele irmão, como Jesus sabiamente nos aconselhou. Amai até mesmo aos vossos inimigos. E não há expressão maior de amor do que orar por uma pessoa, pedindo a Deus que o ampare, que o abençoe, que o conforte. Esse é o caminho do Cristo para o nosso bem-estar. Tenhamos cuidado com os nossos pensamentos, porque eles são força, eles são uma transmissão telepática que pode induzir alguém a um procedimento que nós vamos ser corresponsáveis por esse mau proceder. Por exemplo, só para ilustrar, há um homicídio. Aí são condenados 2, 3 pessoas por aquele ato. A pena não é dividida por 3, são 3 culpados. Cada um recebe a mesma pena. Se o juiz acha que são 12 anos, é 12 anos para cada um. Não é 12 dividido por 3, porque são 3 culpados. Assim também é a nossa responsabilidade ante a vida espiritual com os nossos pensamentos. Então, pensar no bem, pensar sempre
positivamente, construtivamente, e orar pelos que nos ofendem, nos caluniam, é o conselho do Cristo para o nosso progresso espiritual. E quando nós nos projetarmos como os espíritos educados, maiores serão os nossos poderes mentais na materialização de muitas coisas, boas para nós e boas para o nosso próximo. Jesus nos abençoe, nos guarde. Muito obrigado.